O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-os e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Nós vamos aproveitar e fazer o nosso estudo bíblico nessa homilia. Vou pedir licença a vocês, essa é a terceira de hoje, mas é como se fosse para mim a primeira. É celebrar mais um celebrar. Ainda mais para vocês, né?
todos vocês, mas os que estão em casa estão sofridos por não poderem ainda vir. Os que estão vindo tiveram essa graça hoje também em outros lugares de poder participar da Eucaristia presencialmente. Então, por todos, vamos abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que aqueça o nosso coração com essa palavra, mas também abra os nossos olhos para enxergarmos qual é a vontade de Deus, o que Deus está querendo nos ensinar com tudo isso. Eu não me canso de dizer, meu Deus, há 3, 4 meses, se alguém nos dissesse que íamos passar por isso, a gente riria da cara deles, né? E hoje estamos vivendo essa realidade tão difícil, tão dura. O Evangelho então começa a partir do versículo 13, os discípulos de Emaús. Lucas 24, 13. Nesse mesmo dia, o primeiro da semana, que dia é esse? Domingo. Domingo de Páscoa, né? 2 dos discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aqui está cerca de 12 quilômetros. No Evangelho, nessa outra tradução, vimos 11 quilômetros. Entre 11 e 12 quilômetros, né, de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Iam falando principalmente sobre a paixão, a morte de Jesus. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Meus queridos irmãos, Jesus sempre está conosco. Jesus sempre esteve com vocês todos esses 40 dias. Muitas vezes vocês não viram, não sentiram, mas Jesus nunca abandona um dos seus discípulos. Nunca abandona. É um mestre tão fiel. É um Senhor tão amoroso, tão misericordioso. É mais fácil não sentirmos o ar que respiramos do que Ele nos abandonar. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, Ele está conosco. Ele está vivo e ressuscitado. Ele caminha ao nosso lado. Aqui nós começamos a ver os níveis de presença de Jesus na nossa vida. A primeira presença de Jesus, Ele está ao nosso lado na pessoa daqueles que caminham conosco. Ele está presente no irmão, especialmente no irmão mais pobre, naquele peregrino que precisa da minha acolhida, da minha ajuda, da minha caridade. Ele está presente porque Ele mesmo disse: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste beber, estava nu e me vestiste, na prisão, doente e foste me visitar. Quando foi, Senhor, que fizemos isso? Cada vez que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Jesus gosta muito de se esconder nos mais pobres, né? Jesus se esconde no mais pobre para que a gente possa servi-lo, para que a gente possa, amando aqueles nossos irmãos, que muitas vezes nem de longe nos lembra Jesus. Às vezes está falando sobre Jesus e Ele está ali perto de nós. Cadê Deus? Deus me abandonou, morreu, acabou tudo. Deus não cumpriu sua promessa. Deus está dizendo: eu estou aqui. Estou tão perto de você, por que você não me vê? Estou caminhando ao seu lado.
Mas Jesus não se deixa vencer por aquela dureza, e Ele sempre começa, Ele sempre tem a iniciativa, porque Ele sabe que nossa natureza, às vezes nossa fé é tão resistente, nossa natureza, nossa vontade é tão forte. Se não for daquele jeito, a gente fica, às vezes parece uma criança mimada. Se não for como eu estou pensando, que eu queria vê-lo ressuscitado, glorioso, fazendo logo um milagre, resolvendo logo esse problema. Por que isso? Porque não está na hora. Porque eu preciso ver Jesus nas coisas mais simples, para poder vê-lo também nas coisas mais fortes. É engraçado que as pessoas que mais viram milagres, a multidão, muitos abandonaram Jesus. Muitos, né, as pessoas que mais receberam milagre, talvez muitas delas foram as que negaram Jesus, se afastaram, como aqueles 9 leprosos. Só um voltou para agradecer. Então ele toma a iniciativa, versículo 17. Perguntou-lhe então: de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Jesus que se interessa, Ele sabe tudo, mas Ele gosta que a gente fale com Ele, que a gente converse com Ele. Meu Deus, se o Senhor sabe tudo, por que então o Senhor não resolve logo minha vida? Porque não é Ele que precisa saber, sou eu que preciso saber que Ele está me escutando. A oração é isso, é esse diálogo. Eu sei que Ele sabe, mas Ele quer ouvir dos meus lábios. Ele quer ouvir de mim. Um pai muitas vezes sabe que o filho está fazendo coisa errada, mas ele quer ouvir a confissão do filho. Pai, eu errei, eu fiz o que não presta, eu fiz isso. E cada vez que ele for mais sincero, mesmo que o pai esteja nervoso, fique muito triste, mas quando ele escuta dos lábios do filho, e ele percebe, e isso é uma coisa notória, quem é pai sente, se o filho está sendo sincero ou não. Imagine Deus, nosso Pai, quando a gente confessa os nossos pecados, Deus sabe que a gente errou, mas Ele quer que a gente confesse através do sacerdote, porque a gente tem a certeza que ali Ele nos perdoa, porque a gente falou, porque eu expressei, porque eu assumi a minha culpa diante de outro ser que é enviado por Ele. Assim é a oração, assim é a confissão. Então assim é Jesus, Ele quer saber, Ele se interessa por cada detalhe da nossa vida. E eles dizem: tu és o único forasteiro em Jerusalém que não sabes o que nela aconteceu esses dias? Jesus perguntou-lhes: que foi? Eles disseram, versículo 19, a respeito de Jesus de Nazaré. 3 pontinhos significa dar uma pausa, né? Assim, a respeito de Jesus de Nazaré. A pessoa dá até um tempo, não é assim, para se refazer, aí depois começa. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Eles reconhecem, porque eles viram muitas maravilhas. Quantas maravilhas também nós vimos de Deus, mas diante de uma epidemia como essa, parece que a gente fica com os olhos vendados. A gente parece que esqueceu que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A gente parece que tem... O que é que acontece? A morte, meus irmãos, a dor, o sofrimento, parece que tem esse poder de apagar a nossa fé. Mesmo que a gente lembre, mas lembra vagamente. Olha, eles falam... Era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante do povo. E aí parou, já vai para o problema. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Pronto, mas acabou tudo. Olha a frase final. Nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. Veja, meus irmãos, como a gente precisa acreditar em Deus, como a gente precisa crescer na fé diante dos desafios, diante das lutas e sofrimentos da nossa vida. Ele era poderoso em obras, mas os nossos sumos sacerdotes chefes levaram
mataram, como se assim, tudo acabou. Nós esperávamos. Quem esperava, não espera mais. Não é? Nós esperávamos que Ele fosse quem haveria de restaurar. Esperavam um Deus político, um Deus que fazia maravilhas do tipo que eles queriam. Esperavam um salvador da pátria, como muitas vezes a gente está atrás desses salvadores de pátria. E como é triste isso, a gente coloca toda a nossa esperança num homem, numa pessoa, num partido, e depois se decepciona. E é tão triste ver isso, porque ninguém vai suprir nossas expectativas. Imagina um país como o nosso, ou qualquer país que seja, com toda a sua história, com toda uma briga política, com tramas internacionais, com tanta coisa. Como é que a gente vai colocar nossa esperança cegamente numa pessoa, num homem? Maldito o homem que confia no outro homem, que faz da carne o seu apoio. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque se a gente quer um salvador da pátria, a gente vai se decepcionar muito cedo. Se a gente olhar a vida de Jesus apenas pelo lado político, humano, desculpe falar isso, mas vocês vão ver, a vida de Jesus foi um fracasso. Se a gente parar só na sexta-feira da paixão, parece que está tudo perdido, que 33 anos, tão novo, com tantas expectativas, tanta gente seguindo, de repente é crucificado. Se a gente tiver essa fé, somente humana, que alguém vai resolver os problemas, ou que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Esses nossos problemas somos nós que temos que resolver. Ah, Frei, se Deus existe, por que é que Ele permite uma pandemia dessa? Tantas crianças sofrendo, tantas pessoas, mesmo que seja ação do mal, por que Deus permite? Primeiro, porque nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, mas de todo mal Deus sabe tirar e tira um bem maior. Segundo, porque esses problemas políticos, não é por culpa de Deus que as crianças estão morrendo. Não é por culpa dele que existe a maldade nesse mundo. São os nossos pecados, meus irmãos. Aí não é com Deus, é conosco. Convertidos, voltados para Deus, com a fé verdadeira, nós vamos conseguir melhorar muito. De muitas crianças não sofrerem tanto. Vamos melhorar muito esse mundo somente se a gente mudar, se a gente se voltar para Deus, se a gente ser santo. Olhe quanto fez uma Madre Teresa de Calcutá. Olha se ela vivia culpando a Deus. Mas, encontrando-se Deus, aquela mulher fez uma revolução. Aí alguém pode dizer assim, mas é uma gota d'água, isso é proselitismo, isso é muito pouco. Mas imagine milhares e milhares de Madre Teresa de Calcutá, não só na China, não só na Índia, mas em todo o mundo. Quanta diferença. E suas irmãs, quanto bem essas irmãs fazem, escondidinhas em toda parte. Esse ano nós fomos no nosso retiro e o querido bispo veio pregar para nós. E ele falava uma coisa, ele era o diretor espiritual lá das irmãs de Madre Teresa de Calcutá. Aí ele foi organizar a casa para elas chegarem. Aí quando a irmã chegou, tinha água, tinha o chuveiro quente. Aí ela perguntou, eles moravam num bairro bem humilde. Senhor bispo, acho que até era um tempo que ele era padre ainda. Senhor padre, todas as casas dos pobres todos desse bairro têm água quente? Ele disse, não, madre. Então nós não podemos ter. Aqui seria a última casa, que quando todas tiverem, a gente podia ter água quente. Sem isso a gente não pode ter, não.
Ele teve que tirar. Uma coisa tão simples, mas vê a coerência de quem encontrou-se com Jesus. Pode até não resolver o problema do mundo todo, mas resolve muita coisa, gente. E mostra que Jesus está vivo. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjo, os quais asseguravam que ele está vivo. Foi a primeira evidência, né? Jesus vivo e ressuscitado, que aparece através dos anjos. Depois ele mesmo aparece às mulheres e a Maria Madalena, né? Esperaram até o domingo. Estava tão pertinho, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já deu uma primeira chance para eles saberem que Jesus estava vivo, que a sexta-feira da paixão tinha sido vencida, que agora eles já estavam no domingo da ressurreição. E eles mesmo assim não acreditaram. Mas além disso eles confessam. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres, acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Se tivesse esperado só mais um pouquinho, tinham visto que Jesus tinha aparecido a Maria Madalena, as mulheres, ao próprio Simão, como vai ver lá no final. Ou seja, bastava eles ter ficado mais um pouquinho, mas não. Quiseram voltar para casa, desistiram de tudo. Às vezes a gente espera. Essa pandemia mesmo, não é? Primeira semana a gente sofre muito sem Eucaristia, a gente passa. Segunda semana também, terceira, quarta, um mês, 40 dias. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai se acostumando e a gente vai tirando Jesus da nossa vida, a gente vai voltando atrás. Tenham cuidado, meus irmãos. É numa hora como essa que a gente tem que ter fé e perseverança. Às vezes a graça está tão pertinho, Jesus vai agir tão poderosamente na nossa vida, mas se a gente desistir de tudo, a gente pode perder tudo também. Aí então Jesus escutou demais, né? Ele escuta, tem paciência, não é? E eles mesmos confessam, faz aqui uma confissão da sua falta de fé. Então, versículo 25, Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aqui, depois dessa repreensão, Jesus começa a mostrar a sua segunda forma de estar presente e ressuscitado conosco. A primeira forma nós vimos é o irmão. Segundo, pessoalmente o mais necessitado, que caminha conosco, o forasteiro, aquele que precisa do nosso acolhimento, da nossa ajuda. A segunda forma qual é de encontrar Jesus ressuscitado? A palavra. Levante a Bíblia aí. É a palavra de Deus. É a Sagrada Escritura. É tão bonito, se vocês prestarem atenção, na primeira leitura São Pedro faz, ele já tendo, no dia de Pentecostes, já tendo essa certeza da ressurreição de Jesus, tendo aquele encontro onde o Senhor o perdoou, ele faz já essa leitura. O que é que São Pedro fala para aquelas pessoas? Olhe, a respeito da ressurreição de Jesus, eu posso dar uma prova na Bíblia. Qual foi a prova que São Pedro disse? Vocês lembram? Olhem Davi.
Olha o Salmo 15 que nós vimos, né? O Salmo 15. Pega aí o Salmo 15. Deixa marcado. No versículo. Primeiro, escolher unicamente a Deus. Poema de quem? Responda alguém no microfone para o pessoal lá. Poema de Davi. Então é Davi que está falando. Agora veja. Versículo 10, vamos ler juntos. Porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que o vosso santo conheça a corrupção. Se você for ver aí, a notinha lá embaixo, 15:10, está... Vós não abandonareis. Esses dois versículos são aplicados por quem? São Pedro ao Cristo ressuscitado. Atos 2:25, que foi o que acabamos de ouvir na primeira leitura. Então, São Pedro diz: meus irmãos, queiram saber uma coisa. Davi morreu e o túmulo dele está até hoje junto de nós. Mas como ele era um profeta, Deus estava falando através dele que um descendente dele ia acontecer. Davi conheceu a corrupção, ele ficou na habitação dos mortos. Mas Jesus, o filho de Davi, não. Então, São Pedro já aprendeu essa forma de explicar o Antigo Testamento, o Novo, de entender o Antigo Testamento a partir do Novo, do sofrimento de Jesus, mas também da sua glorificação através do Antigo Testamento. Isso é obra do Espírito Santo. Um homem tão simples, um pescador, que agora cheio do Espírito Santo, dá uma aula de exegese bíblica, de interpretação da palavra de Deus. Eu sei que esse assunto parece não é muito assim. O que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver sim. O porquê de tudo que a gente está passando também está aqui. Sofrimento. Jesus não negou. Você pega o final dos evangelhos, está lá. Haverá peste, fome, haverá guerras, né? Haverá terremotos, dificuldades antes do dia do Filho do Homem. Mas vocês, quando as coisas começarem a acontecer, vocês não devem se desesperar, porque nenhum só fio do vosso cabelo cairá sem o consentimento de Deus. Levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa libertação. Acreditar nessas profecias e entender que nós já entramos nesses tempos bíblicos. Se você não começar a interpretar essa realidade como que Deus já tinha nos avisado, que Deus está sempre conosco, não tem sentido a nossa vida. Essa presença de Jesus citada na Bíblia, cada vez mais se apoia na palavra de Deus. Vou pedir uma coisa encarecidamente a todos vocês: não venha nunca para a missa sem a Sagrada Escritura. Tenha sempre a sua mão. Comece a ler, comece a amar, comece a querer entender a palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, as profecias até o cumprimento. Tenha essa sabedoria de olhar as coisas não como apenas uma pessoa, como todo mundo olha, como se vê na internet, mas ter essa intimidade com a palavra de nosso Senhor, que é o próprio Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. Eu e você somos mel de Deus, e nós temos a obrigação de ser íntimos do Senhor, também íntimos da sua palavra, de conhecer. Todos os dias eu tenho feito esse exercício.
aqui na última missa, ou às vezes quando é na única, de fazer essa homilia como um verdadeiro estudo com a Bíblia na mão, para que vocês cada vez mais encontrem, porque quem não conhecer a Bíblia, quando as coisas começarem a, por exemplo, vão vir muitos falsos cristos, gente. Vão vir muita gente fazendo milagre, muita gente dizendo sou eu, né? Vai ter muita coisa para confundir, vai ter muita coisa. Diz Jesus que se Deus não tivesse misericórdia e abreviasse os tempos, até os eleitos se perderiam, até as pessoas escolhidas por Deus, muitos de nós podemos enganar. Como é que a gente não vai se enganar? Se a gente permanecer firme na palavra de Deus. Conheça a palavra, aproveite. Você não está mais em casa, não está mais recluso, aprofunde sua fé na palavra de Deus. Como é que está seu estudo bíblico? Você pode dizer que você agora não tem tempo? Eu sei que tem muita gente que está trabalhando talvez mais do que trabalhava antes, mas a maioria de nós tem um pouco mais de tempo agora. E a gente não tem desculpa de deixando a palavra de Deus, seu estudo bíblico. Anote as coisas, vá pedindo a Deus, como aconteceu com os discípulos de Emaús, porque a palavra de Deus vai aquecendo o nosso coração, a gente vai se tornando frio, sem a Bíblia. Se você começar só a ver notícia, a gente vê tanta miséria, tanta coisa manipulada na imprensa, em toda parte, que se você não tiver a certeza de Deus, se você não tiver essa intimidade com Deus, com a palavra, você vai se enganar, seu coração ou esfria, ou você vai errar no alvo. Segue com a palavra, é a segunda forma de Deus, Jesus está presente conosco. Porque muitas pessoas protestantes, né, que nem tem toda a plenitude dos sacramentos, nem tem todas as graças que nós temos, às vezes caminham muito mais à nossa frente, porque eles têm a palavra. O coração deles às vezes está aquecido, pode até não ter toda a fé completa, mas tem um grande amor pela palavra de Deus. Isso é bonito, isso a gente precisa aprender. Católico às vezes parece que não lê a palavra, que não conhece, aí chega qualquer pessoa, engana, diz qualquer versículozinho, você fica desmontado, não sabe, não conhece. Jesus está presente na sua palavra. Mas não é só isso. Quando Ele aquece o nosso coração, como eles vão dizer um para o outro, no versículo 32, não se nos abrasava o coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e Jesus fez como se quisesse, versículo 28, passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Eu acho maravilhoso essa expressão, forçaram, não segurando Jesus fisicamente. Como é que a gente força Jesus a parar e ficar conosco? É orando, é clamando de todo o nosso coração. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, o dia declina. Fica conosco, Senhor. Vocês estão vendo como o tempo está passando rápido, meus irmãos. Já estamos terminando o mês de abril, parece que foi ontem que começou abril. Nós paralisamos tudo isso dia 18, entre 17, 18 e 19 de março. Nós já vamos terminar abril, daqui a pouco estamos terminando já maio. Vê que não, já passou o ano de 2020. É tarde já. Não deixa Jesus passar mais. Ele já passou tantas vezes nas nossas vidas, e a gente sempre com os olhos vendados, sempre cegos, só pensando nas nossas dores, nossos problemas, nos sonhos que nós perdemos, só preocupados conosco mesmo, com o nosso bem-estar. Estamos cegos. Vamos perceber que é Jesus que passa. Santo Agostinho, né? Tenho medo de Jesus que passa, porque Ele pode passar e não voltar mais. Tenho medo da graça de hoje. Você sabe que cada dia tem uma graça, não é? Cada dia Deus tem uma graça para nós. Se a gente perder a graça de hoje, nunca mais a gente vai ter. Pode ter outra amanhã, com a graça de Deus teremos.
Mas se você perdeu a graça de hoje, nunca mais você terá aquela graça. Só que às vezes não, sempre, uma graça perdida, ela vai influenciar muito. Porque às vezes a gente precisava da graça de hoje para suportar uma tribulação lá na frente. Por isso que é o pão nosso de cada dia, é a graça de cada dia, é a graça de hoje. Não deixar passar. Não deixar passar, irmãos. E Jesus então faz de conta que vai passando adiante, porque Ele quer ver agora a reação. Jesus está presente a nós no irmão, a gente não escuta. Jesus aquece o nosso coração com a palavra, mas se a gente não, aí a partir da palavra, agora a Eucaristia é para os discípulos verdadeiros, é só para aqueles que querem, é aqueles que realmente querem Jesus. Tem gente que para só na palavra. Por exemplo, protestante para na palavra. E está bom para eles, mas para nós não. Estava bom sem Eucaristia para vocês? Estava ou não? Péssimo, não é? Completo. Então, vamos dizer como ele, como eles. Diga de todo o coração: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Já é tarde. Já é tarde. E o dia declina. E o dia declina. Entrou então com eles. Jesus não resiste. A forma que a gente tem é orar, é clamar, é tocar no coração dele. Essa oração que é um convite, essa oração que mostra tanto amor, tanta gratidão, tanta necessidade de estar com Ele. É a sede de Deus. Você estava com sede da Eucaristia? Pois eu quero lhe dizer, essa sede é fruto não só sua, é sede da própria sede de Deus. Deus estava com mais sede de vocês, de cada um de nós. E por isso Ele acendeu o seu coração, porque Ele queria entrar nessa casa mais do que eles queriam que Ele entrasse. Jesus estava louco para que eles convidassem. Sabe a fome com a vontade de comer quando junta, né? Como a gente diz. Jesus nos ama muito mais do que nós mesmos possamos amar a nós ou a Ele. É um desejo que Ele tem, uma sede, é um amor tão grande de se dar a nós, de estar conosco, de não perder-nos, dizer: olhe, eu caminhei uma tarde inteira com vocês, eu expliquei tudo isso para vocês verem que eu não quero que vocês se percam, mas eu respeito a vossa liberdade. Se vocês não tivessem me convidado, eu tinha passado, eu tinha ido adiante. Você já pensou se eles não tivessem chamado Jesus? Bata no peito e diga: misericórdia, Senhor. Todas as vezes que eu não senti sede e fome do Senhor, todas as vezes que eu passei um dia inteiro sem pensar nem no Senhor, fui dormir, nem rezei, nem cumpri minhas obrigações religiosas. Perdão, Senhor. Resolvi tanta coisa, tenho vontade de resolver tanta coisa material na minha vida, e minha vida espiritual vai ficando sempre para trás. Eu sinto, sabe, meus irmãos, Deus permitiu que a gente ficasse em casa também, um de nós, para a gente rezar mais. Não tem desculpa, não. Algum de vocês morreu de fome nesses dias? Deus tem cuidado de nós. Tem ou não tem, gente? Mesmo com, não está tão, talvez, tão maravilhoso como a gente queria, mas nenhum está passando fome. Passa um pouco de privação, mas fome, o essencial não tem faltado. Ele cuida de nós. E se a gente tivesse rezado e confiado mais, a coisa ainda estaria melhor. Sim ou não? Sim. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lo. Essas palavras são de quê? Sabendo que ia ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, abençoou, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Eucaristia, meus irmãos. Então se lhe abrir os olhos e o reconheceram, 3 pontinhos.
Vocês imaginem que alegria, que surpresa para aqueles 2 discípulos. Caminharam uma tarde todinha com Jesus e não sabia que Jesus estava tão próximo dele, que Jesus é tão bom, tão fiel, que Jesus não desiste de nós. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Os nossos olhos só se abrem verdadeiramente na Eucaristia. Eu tenho pena das pessoas que ficam, às vezes, fazem tanto bem e Deus há de recompensá-las, há de salvá-las. Essas pessoas que mesmo sem conhecer a Deus verdadeiro, sem conhecer a Jesus Cristo, fazem o bem ao próximo. São pessoas de extrema bondade, caridade e serviço. Essas pessoas terão a sua salvação. Tenho um pouco mais de pena daqueles que poderiam ir além, que ficam na palavra, mas não encontram na palavra textos como esse, que ainda não entenderam a força da Eucaristia, que o coração abrasa de amor, que fazem tantas coisas bonitas, mas ficam só naquele culto, né? Só tem a palavra. Agora tenho mais pena ainda de nós católicos, que temos todas essas 3 formas de presença de Jesus. Veja quantas pessoas, como dizia Madre Teresa Caltar, Irmã Dulce, só para dizer os principais, mas quantas pessoas na igreja se dedicam à obra de caridade, ao cuidado dos mais pobres, quantas pessoas que amam a palavra de Deus, mas participam da missa, comungam e ficam na mesma, não reconhecem Jesus, não abrem os olhos, têm tudo para terem esse grande milagre, mas ainda permanecem na cegueira espiritual. Meus irmãos, agradeçamos a Deus pela Santa Igreja, pela Santa Eucaristia. Aqui a gente entende o que é presença real. Não é que as outras não são presenças reais, no sentido de real e imaginário. Não. É real no sentido da presença magna. A presença do Rei é a presença real, é a presença maior. Jesus está presente no irmão, Jesus está presente quando 2 ou mais se reúnem em seu nome, Jesus está presente na palavra, mas Jesus está realmente presente, a presença física também, não só espiritual. A única coisa visível, vamos dizer assim, corporal, material de Deus aqui na terra é o Santíssimo Sacramento. É a presença por excelência, é a presença que não precisa de nenhuma explicação. Quando temos fé, os nossos olhos se abrem e adoramos Jesus. E aqueles homens que passaram um dia todo para caminhar aqueles 11 a 12 quilômetros, e eles agora com Jesus não mais. Antes Jesus estava fora deles, antes Jesus caminhava com eles, agora eles comungaram Jesus. Jesus desaparece e fica quem? A hóstia consagrada. Quem encontrar Jesus ressuscitado, vá para a missa, vá comungar Jesus ressuscitado. Agora, quando Ele está dentro de nós, a gente corre, volta para a vontade de Deus. Eles não fazem mais o caminho inverso. Não vêm de Jerusalém para Emaús. Agora eles vão de Emaús para Jerusalém. Eles vão agora para o céu. Agora eles vão caminhando na direção certa para a vontade de Deus. E eles vão correndo. É tanto que eles chegam, passaram uma tarde inteira, talvez até boa parte do dia. Agora eles faziam isso em pouco tempo, que quando chegou lá os apóstolos estão reunidos e disseram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E a continuação do texto de Lucas 24, como vocês vão ver, é quando eles estão falando, quem é que chega? Jesus, e aparece no meio deles: a paz esteja convosco. Ou seja, como é diferente quando a gente está com Jesus. Quer vencer essa pandemia? Comungue hoje com toda fé, com toda força, que seus olhos se abram, seu coração se aqueça, que sua fé se ilumine. Não desanimemos não, irmãos. Aqueça o coração, vamos para frente, Ele está conosco.
creio todo perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo está entre nós e todo perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo está entre nós e todo perigo. Amém. Queria, seguindo o que Badia nos falou, aconselhá-los a rezar também a oração do rosário do precioso sangue de Jesus, que é muito forte, muito boa, muito abençoada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus abençoe terços, medalhas, escapulários. Deus abençoe vossa semana, tudo que precisa ser resolvido. Deus abençoe suas máscaras, álcool gel, diário de Santa Faustina, bíblias, crucifixos, medalhas. Deus abençoe todos os seus objetos, seja de uso devocional, seja de uso pessoal. Deus abençoe sua vida. Tudo seja para a honra e glória do Senhor, para o bem da igreja, para a sua salvação e de toda a sua família. O Senhor esteja convosco. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. Amém.